Salve, pessoal! Iniciando aqui o segundo dia de cobertura do Congresso da NAN 2025 em Helsinki. Dia aqui hoje nublado, frio, naturalmente, e vamos seguindo aqui com a cobertura. O tema central do Congresso é saúde cerebral e sustentabilidade, e nós vamos ter muita coisa legal no dia de hoje aqui. Vamos trazer essas informações da melhor forma possível e fazer uma análise crítica delas também. É sempre importante a gente ter a gente vê as informações que a gente recebe, que a gente escuta com um olhar muito curioso, um olhar muito atento, para não saber usar essa informação de forma mais adequada, de forma ética, de forma correta para os nossos pacientes. Bom, assisti um grupo de palestras Rare but Treatable Genetic Neurologic Disorders with Autonomic Dysfunction. A gente tem algumas doenças genéticas hoje que têm tratamento, e a parte significativa delas cursa com desautonomias, né? Acaba sendo doença de nervo periférico. Desautonomia é um tema que eu gosto bastante. A gente tem avaliação do doente com desautonomia muito interessante. A gente avalia a frequência cardíaca, em pé, sentado, deitado, pressão arterial, resposta massagem carotídeo e avaliação de contração pupilar. Então, a gente tem várias coisas para poder avaliar que é bem interessante. Além da anamnese, né, que a gente pega questões do intestino, digestão, controle urinário, disfunção erétil, anorgasmia, coisas desse tipo, que vão marcando doença que cursa com desautonomia. Mas, indo para o resumo propriamente dito, primeira aula que eu queria trazer é uma aula sobre doença de Fabry. Fabry disease, a treatable diagnostic chameleon often delay therapy, do Dr. Max Hill, da Alemanha, trazendo as dificuldades diagnósticas que a gente pode ter em doença de Fabry, e isso com muita frequência atrasa o diagnóstico e naturalmente atrasa o tratamento. O palestrante destacou sintomas da doença de Fabry, dentre eles a neuropatia, principalmente a neuropatia de fibra fina com dor, que é um sintoma muito, muito frequente em doença de Parkinson, dor na periferia, doença de Parkinson, doença de Fabry, dor na periferia, e destacou os sintomas de desautonomia, que são comuns, principalmente gastrointestinais e hipoidrose. A hipoidrose também causa, além de ter essa baixa sudorese, ela causa uma intolerância à atividade física também, que é algo que às vezes passa despercebido na anamnese. Outros sintomas da doença de Fabry são AVC, é uma causa, né, de AVC em jovem, que a gente tem sempre que lembrar diante do paciente com um AVC que a gente não tem explicação. Pode dar dor, arritmia e doença mais avançada vai ter insuficiência renal crônica. Os pacientes acabam indo para hemodiálise. A doença, ele coloca que a doença ela é uma para diagnosticar a doença, a gente precisa de ver a atividade de alfa-galactosidase em neutrófilos. A gente consegue diagnosticar a doença dessa forma. Nos pacientes masculinos, geralmente esse teste é suficiente. Agora, nas mulheres, às vezes não é suficiente. Ela é uma doença ligada ao X, mas ela não é recessível. E a doença na mulher tende a ser mais leve que no homem. Então, para fazer o diagnóstico nas mulheres, às vezes a alfa-galactosidase está no limite inferior e próximo ali do valor de referência, e as mulheres acabam precisando de fazer o teste genético para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Ele traz esse alerta aí para a gente ter muita atenção. Lembrar dos sintomas de doença de Fabry, quem são os pacientes, quais são as queixas que podem ser Fabry, e essa questão diagnóstica na mulher que tem vamos dizer, uma pegadinha. Ainda dentro dessa mesma sessão, a gente tem o Dr. Pietro Furaldi, italiano, trazendo o tema Hereditary Transthyretin Amyloidosis, a Kaleidoscopic Constellation of Signs and Symptoms, trazendo aí
o tanto de sintoma diferente que a gente pode ter com a amiloidose transtiterrina, que é uma amiloidose familiar. Ela é endêmica tanto no Brasil quanto em Portugal, é a origem nossa de população portuguesa, mas ela é endêmica também numa faixa grande na Europa Central, até a Finlândia, assim, Europa mais para o leste, Rússia, não é tão comum. Ela tem uma distribuição em outros países do mundo também, mas os mais relevantes para a gente aqui são esses. É um defeito na produção da transtiterrina e ela acaba acumulando, e aí a doença precisa de tempo para ela manifestar, então é uma doença que acontece mais tardiamente na vida, e a doença é multissistêmica, acumula em coração, tem um achado típico no ecocardiograma, que a gente consegue identificar dessa amiloidose cardíaca, pode acumular em olhos, rins, intestino e principalmente em nervo periférico. E a pessoa pode ter uma neuropatia periférica, quadro dominante de fibra fina, comprimento dependente, mas a desautonomia é muito comum. A desautonomia é o sintoma mais frequente da amiloidose transtiterrina. Então, a amiloidose, sintomas tanto cardiovasculares de desautonomia, flutuações de pressão, frequência cardíaca não altera, alterações intestinais, urinárias, são a marca da doença, são os sintomas mais importantes. Ele traz um fluxograma de investigação proposto pela Academia Europeia e ele faz uma divisão dentro desse fluxograma entre a doença endêmica, você tem um caminho, e nos países onde ela é esporádica, você tem um outro caminho. Principalmente na doença endêmica, polineuropatia progressiva, comprimento dependente e disfunção autonômica, você não tem uma explicação disso muito clara, diabetes, álcool, alguma coisa assim, você já parte para investigação para doença de Fabry. Na doença, nas regiões que ela é esporádica, ou seja, é uma doença muito mais rara, já é uma doença rara no nosso meio, que é endêmica, em outras regiões é muito mais rara, ele reserva para polineuropatias com desautonomia que pioram muito rápido e pacientes com CIDP atípico que não respondem ao tratamento. Ele acha que esses pacientes deveriam ser investigados para amiloidose transtiterrina, lembrando que é uma doença que tem um tratamento efetivo e que muda a história dos doentes, principalmente do ponto de vista neurológico e do ponto de vista cardíaco, que é o que se acaba levando esses pacientes a óbito a maior parte das vezes. Seguindo nessa mesma sessão, a gente teve uma palestra interessante da doutora Isabella Indelicato, ela é da Áustria, Friedreich Ataxia, New Advancements, The Role of Autonomic Nervous System. Primeiro ela coloca um panorama geral da doença, quer dizer, ela traz uma doença com uma expansão do gene FXN, e é autossômica recessiva, tem que ter os dois doentes, e a pessoa apresenta uma neuropatia sensitiva desde o início do quadro, e ela vai apresentando um quadro posterior de neurônio degenerativo de neurônio motor superior e ataxia cerebelar, que no início da doença o cerebelo é normal do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de imagem, escoliose, pé cavo, alterações de motricidade ocular, que são os sintomas mais importantes, além da cardiopatia, que é uma doença que cursa com cardiopatia. A doença, e aí ela traz uma informação interessante, que a doença, ela, no final das contas, ela acaba sendo uma doença mitocondrial. Você tem uma disfunção mitocondrial que acaba levando a esse quadro degenerativo, tanto do ponto de vista de cerebelo, quanto do ponto de vista de trato córtico espinhal, que vão dar os sintomas de extrapiramidais, ou sintomas piramidais, sintomas piramidais na doença, quanto na doença cardíaca. A neuropatia coloca ela como, ela é de certa forma mais estável dentro da doença, e ela é uma hipoplasia. Você já nasce com uma hipoplasia dos nervos
dos nervos periféricos, já nascem com a doença de nervo periférico, na maior parte das vezes. E aí ela coloca o seguinte, que a presença ela tem uma coorte grande que ela acompanha na Áustria, que a presença de desautonomia nesses pacientes indica uma gravidade da doença de fibras finas e uma gravidade da doença, de uma forma geral. Ou seja, os pacientes que têm desautonomia, eles têm uma doença mais grave, com mais hipoplasia e uma neurodegeneração mais acelerada na evolução da doença. E por ser uma doença que pega vários sistemas, ela coloca também a importância do tratamento multidisciplinar e medicamentoso para poder trazer uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Muito interessante também a President Section, achei legal eles colocarem dessa forma, a seção do presidente, a presidente deles é Helena Moro, uma neurologista, e ela vai chamando os palestrantes e cada palestra tem homenagem a algum pesquisador antigo, alguém que já de importância na neurologia. Então teve uma palestra para o Ranvier, teve uma palestra para o Camilo Gold, em homenagem a essas pessoas. E eles chamaram pessoas com uma relevância grande dentro de pesquisas no campo da neurologia. A primeira que eu queria trazer é a doutora Catherine Lubetsky. Ela é professora em Paris, da Salpêtrière, e ela tem um trabalho muito interessante com o nodo de Ranvier em esclerose múltipla, uma pesquisadora de esclerose múltipla. O tema da aula dela foi Multiple Sclerosis, from Biology to Clinical Translation, a focus on nodes of Ranvier and electrical activity. Trazendo uma visão de como é que a ciência básica, que é o que ela faz, no final das contas, ela é até médica neurologista, mas ela pesquisa muito ciência básica, muito biologia, como é que isso chega você já transpõe isso para a pesquisa clínica para os pacientes ter benefício. Ela é muito conhecida por um trabalho em nós de Ranvier em remielinização dos pacientes, dos neurônios, e trazendo um foco, identificando que os neurônios, ele precisa de eletricidade, precisa de passar corrente ali. Isso estimula a remielinização, ou seja, aquele neurônio está ativo, aumenta a chance dele recuperar. Isso é bem interessante, e ela continua fazendo trabalho com interleucina, com marcadores biológicos, e consegue demonstrar também que a hora que você estimula do ponto de vista elétrico, ali, você passa a transformar uma glia em inflamatória numa glia remielinizante. Ela começa a ter um papel remielinizante nessas lesões de esclerose múltipla. Ela conseguiu identificar uma estrutura que ela deu o nome de pré-nódulos, que são os pré-nódulos de Ranvier. Você tem um broto ali, e ali o neurônio já começa a conduzir de uma forma melhor, você já começa a ter uma recuperação da função neuronal. E diante desse trabalho todo dela, eles estão testando um medicamento, e aí ela até colocou isso aí, é um trial que está rolando, o trial chama ONSTIN, que é um trial para tentar definir eficácia de uma medicação para contribuir na remielinização, ou seja, seria um medicamento com outro foco na esclerose múltipla, não é um tratamento modificador da doença, mas seria um tratamento para reabilitação dos pacientes e, se mostrando positivo, talvez sirva até para outras doenças também, mas está aí com essa pesquisa. Bom, teve um outro trabalho também, doutora Maria Grazia Spilantini, da Universidade de Cambridge, Protein Aggregation and its Relevance for Neurodegenerative Disease. Quer dizer, a tradução, quer dizer, a agregação de proteínas é relevante para doenças neurodegenerativas. É uma pesquisadora conhecida por contribuições em agregados neuronais e doenças neurodegenerativas. E ela traz um pouco a história da descoberta ou da identificação da alfa-sinucleína dentro dos corpos de Levy, que foi ela que fez isso, então é uma pessoa com uma contribuição
muito grande para a neurologia. Os corpos de Levy foram identificados pelo Dr. Levy há mais de 100 anos, e ela caracterizou a presença de alfa-sinucleína dentro dos corpos de Levy. E, além disso, ela coloca na palestra dela o fluxo de alfa-sinucleína, tanto do intestino para o cérebro, conseguiu documentar isso, e quanto das vias olfatórias para o sistema nervoso central, caracterizando aí alguma via, talvez uma via patológica a se pesquisar. Ainda dentro da President Section, a gente teve uma aula do Dr. Cláudio Basetti, de Berna, Sleep by the Brain, or Sleep for the Brain, and Sleep for the Brain, Implications in Neurology, colocando as implicações do sono, né, tanto para o cérebro quanto pelo cérebro. Então, ele coloca alguns aspectos históricos, primeiro, descoberta do sono REM, do eletroaculograma e da fisiologia do sono, isso desde a década de 20 até a década de 60 do século passado. E depois ele começa a colocar aspectos do sono propriamente dito, e dividindo em sleep by the brain, quer dizer, dormir pelo sono, né, dormir pelo sono, então, pelo cérebro. Então, justificando economia de energia para o sono, síntese de proteína, reparação de membrana, que isso aconteceria dentro do sono, plasticidade sináptica, ali uma organização das sinapses estaria envolvida ali na hora do dormir, e depuração cerebral, talvez seja a coisa que está mais em moda aí hoje, é a depuração cerebral no fluxo linfático, e ele acontece no sono, você tem uma redução do metabolismo em onda lenta, você acaba tendo um fluxo contrário, que a pessoa acordada, o fluxo é de colocar proteína dentro do espaço intracelular ali. Isso estaria envolvido em funções como atenção, memória, função executiva, controle emocional, coloca o sono como importante para o aprendizado motor, e comportamento, envolvido em comportamento, e bem-estar e performance, que são coisas que se preocupam muito hoje em dia. E, por outro lado, ele coloca sleep for the brain, quer dizer, dormir para o cérebro, correlacionando algumas coisas que a gente já sabe, né? Assim, a apneia do sono e insônia como fator de risco para AVC, a privação de sono, a insônia ou um sono de baixa qualidade, um sono que não chega no sono profundo, sono de ondas lentas, como um risco para demências, para doenças neurodegenerativas de uma forma geral. Coloca também a relação entre sono e epilepsia, o sono como um fator de risco para o paciente ter crises, e, por fim, o sono como fator de risco muito significativo para enxaqueca e para cefaleia em salvas. Então, ele traz essas informações, faz esse jogo aí com as palavras e com a importância do sono para o cérebro, uma palestra bem rica. E aí, dando sequência a esse tema de sono, tem houve uma sessão só sobre narcolepsia, não é tão comum a gente ver isso, mas tem um motivo muito claro para isso. E eu vou fazer um resumo das 3 sessões juntas, eu acho que vai ficar mais interessante. Foram 3 aulas foram dadas, uma pela doutora Evelina Pagediene, ela é da Lituânia, são poucos palestrantes da Lituânia, é um país pequeno aqui na Europa, né? Dr. Gert Jan Lammers, holandês, e Fábio Pizza, um pesquisador italiano. E o que eles trazem? A primeira aula, a doutora Evelina Pagediene, ela traz uma perspectiva, ela traz a narcolepsia da perspectiva do paciente. Os pacientes têm muitas queixas, pacientes com narcolepsia, muitas queixas a questão do sono não se resolve, o paciente continua queixando de sonolência diurna, é um sintoma que eles têm muito significativo,
O sono é muito ruim, eles têm muitas alucinações, isso às vezes traz uma angústia para o sono, porque o sono acaba ficando muito ruim, e coloca a perspectiva do paciente que tem cataplexia. Você imagina você tomar um susto e você perder o tônus, ou você passar por uma emoção forte e você perder o tônus todo. Então, as pessoas, de uma forma geral, a doença impacta muito na vida dos pacientes com narcolepsia, e você pensa que você vai pedir um emprego e você dorme na sala de espera, quem é que vai te contratar? Então, eles têm muita dificuldade na vida social, de uma forma geral, tanto em questões profissionais, relacionamentos interpessoais, podem pensar as maior parte de problemas que esses pacientes acabam enfrentando por causa da doença. Então, ela traz um pouco essa perspectiva do paciente, tanto que o tratamento hoje, você toma um remédio ali que te mantém acordado, mas precisaria de mais, né? A segunda parte dessa sessão toda, né, o Gert Jan Lammers, da Holanda, ele traz informações importantes sobre as repercussões sociais dentro da narcolepsia. Ele traz como um sintoma muito significativo a atenção. Os pacientes são muito desatentos também. E ele coloca que mudanças no estilo de vida vão ajudar. Quer dizer, você fazer exercício físico regular, evitar refeição grande, você ter um horário para dormir à noite. O paciente é muito importante dormirem à noite o tempo adequado, e ainda um horário de soneca durante o dia, no meio do trabalho, para a pessoa conseguir render mais. E ele traz também, faz um compilado da lista de medicações que a gente tem para narcolepsia. E oxalato de sódio a gente não tem no Brasil, que é um medicamento para ajudar a melhorar na qualidade de sono, a modafinilina e outros estimulantes para ajudar o paciente a ficar acordado, antidepressivos para ajudar na redução das alucinações. Então tem várias modalidades de tratamento aí, mas apesar disso a qualidade de vida dos pacientes ainda é bem ruim. E por fim, o último palestrante, o Fábio Pizza, italiano, ele traz considerações sobre os dois receptores de orexina que a gente tem, que na narcolepsia existe uma redução muito forte da orexina. Ele coloca o receptor 1 e 2 com distribuição ampla no cérebro e nos tecidos do corpo também, mas, de uma forma geral, eles são o tecido que tem muito de um não tem do outro, acaba tendo essa característica. E por que ele traz, né, o motivo principal dessa sessão é o desenvolvimento de medicamentos para agonistas de orexina. Seriam medicamentos que iriam restabelecer a função cerebral normal. Tiveram alguns testados já, e eles, de uma forma geral, eles são muito efetivos para hipersonia e para cataplexia. Então, o paciente tem uma melhora boa do quadro clínico. Tiveram alguns que foram abandonados algumas substâncias abandonadas por hepatotoxicidade, mas tem duas substâncias que estão sendo testadas em trials fase 3, que muito provavelmente vão ser aprovados porque foi muito contundente o resultado do trial de fase 2 e foram seguros do ponto de vista de toxicidade. Então, logo a gente deve ter medicação específica para tratar narcolepsia. Bom, como considerações aqui que eu faria no final desse segundo dia do congresso da EAN, acho que a gente lembrar de desautonomia, tá? A desautonomia é um sintoma que, se a gente não pergunta ativamente, de uma forma geral, o paciente não fala. São questões que às vezes eles acham que não estão relacionadas, porque é intestino, urina, flutuação de pressão, vertigem quando levanta. Então são sintomas que às vezes eles não valorizam, e eles têm uma importância muito significativa na avaliação de pacientes com doença de nervo periférico ou com síndromes parkinsonianas. A desautonomia é um sintoma muito, muito presente, muito importante. A sessão principal eu acho muito legal, gosto muito de ter aula com as pessoas que fizeram os trabalhos. Eu acho que traz uma perspectiva muito sólida, inclusive eles colocam as dificuldades que eles tiveram. É legal, assim, às vezes interpretações erradas que eles fizeram de um dado, e lá na frente viram que era outro, baseado no que eles encontravam, né? Eles se encontraram. E o último bloco que eu citei sobre a narcolepsia, acho que vai ser muito interessante a gente ter uma medicação específica para tratar a narcolepsia.
Até então, os medicamentos que a gente tem não são endereçados para o problema em si, eles são endereçados para os sintomas somente, então vai ser algo bastante eficaz, parece que são bastante eficazes esses tratamentos. Um grande abraço e até o próximo resumo.